Pessoal, olha só, a gente fala agora sobre um tema super importante, porque dados da Organização Mundial da Saúde indicam que quase 2% da população mundial tem vício em jogos. E aqui no país são cerca de 2 milhões de brasileiros. A ludopatia é um transtorno de comportamento que revela aí a incapacidade de controlar o impulso de jogar, mesmo quando isso causa prejuízos significativos na vida da pessoa. Um tema muito importante, tem sido discutido também na área política sobre projetos aí, né, que barrem essa propaganda desse tipo de jogos. E a gente foi conhecer aqui em Campina Grande uma instituição que justamente acompanha pessoas que têm esse vício. Então, bora acompanhar na reportagem de Tiago Marques. Superar um vício não é fácil. Uma luta que se trava contra a própria vontade diariamente. Essa é a realidade destes internos que a nossa equipe visitou na Fazenda do Sol, uma instituição de reabilitação para dependentes químicos em Campina Grande. Um dos nossos entrevistados, que preferiu não se identificar, conta que viu a vida desmoronar ao trocar a família pelos jogos de aposta. Eu tinha meu trabalho, tinha meu convívio com minha esposa, mas eu faltava com atenção, faltava com compromisso com minhas responsabilidades, porque quando eu recebia meu salário, eu não levava para minha família, levava só para meus vícios, que eram destinados a drogas e ligava eles com as drogas, jogos e drogas. Para este outro interno, um vício alimentava o outro. Ele revela que antes de chegar à Fazenda do Sol, tinha casa, trabalho e família. Mas o vício agiu como um monstro insaciável na vida dele. Minha vida praticamente era 24 horas voltada a satisfazer o meu vício em apostas. Eu praticamente vivia para isso. Eu dormia pensando em apostar e apostando. Eu sonhava com aposta, eu acordava para apostar e trabalhava para gerar ganhos para vivenciar o meu vício, que era apostar. Basicamente, eu não pensava em outra coisa. Os jogos de azar estão nessa classificação. O transtorno de jogo pela internet é cada vez mais comum. De acordo com esta psicóloga, ainda há muito a se estudar sobre esse vício, mas é possível tratá-lo. Cada um tem uma questão. O problema maior é os excessos. Todo excesso, ele encobre uma falta, né? E assim, principalmente nos jogos eletrônicos ou jogos de aposta, você começa com uma diversão e quanto mais você repete, mais você vai se tornando viciado. Então, se torna naquela fantasia, na ilusão. Eu ganho, a próxima eu ganho e vou ganhando. E começa a perder. Você continua na fantasia de que você vai ganhar na próxima. Então, naquela de ganho sempre, você se torna viciado e desenvolve o transtorno da compulsão à repetição. Quanto você mais usa, mais dependente você vai ficando. E quando você percebe, você está mentindo, você está seduzindo, você está tirando, às vezes, as coisas de casa para poder cobrir aquele custo que você está tendo com a aposta, porque não são coisas baratas, né? E aí você se desconhece. Quando se percebe, tem um grande problema. A família, às vezes, fica muito surpresa, porque não percebe, porque você está com o celular e pensa que está trabalhando, ou está fazendo outras coisas, ou nas redes sociais, que também é outro vício, e não se dá conta. Então, é muito difícil você deixar de lado algo que você está o tempo todo com ele, que é o celular. Então, quando você se percebe dependente disso, já está no fundo do poço. Na Fazenda do Sol, em Campina Grande, além da reabilitação de dependentes químicos, a psicóloga revela que homens com vício em jogos de azar deram entrada na unidade com mais frequência nos últimos anos. A Fazenda do Sol, ela atende todas as dependências, mas tem chegado para a gente muita dependência de jogos de aposta, né? Ou de celular. Então, assim, a gente acolhe pelo período de 1 ano jovens de 18 a 59 anos que queiram realmente sair dessa vida.
E aí a gente tem 3 pilares que norteiam o nosso trabalho. Trabalho, que são as atividades diárias, a convivência e a espiritualidade. É por esse caminho que a gente tenta ressignificar a vida deles, mostrando que eles podem fazer outras escolhas que não são as que eles estavam fazendo anteriormente, onde levou eles para o fundo do poço. Se você está vendo que você está deixando suas atividades de vida diária, de trabalho, de estar com a família, de outros lazer e ficando mais preso a esse tipo de atividade, tem que atender um alerta, né? Acender um alerta de que você está realmente se comprometendo e migrando para um vício. Para quem tenta abandonar seus vícios, é um dia de cada vez. Sempre há a esperança de vencer e dar a volta por cima. Eu que me pus nessa situação. Me reconheço essa culpa e hoje estou buscando melhorar esses meus defeitos de caráter, lidar com minhas emoções, porque foi minhas emoções que me fizeram recorrer a essas drogas, buscar preencher esse vazio existencial que tinha em mim. Eu venho buscando, preenchendo isso através de Cristo. Aqui nessa comunidade, o nosso remédio principal é Deus, é a religião. É o nosso remédio aqui. E é através dele que eu venho conseguindo me libertar das minhas ansiedades, lidar com minhas emoções, adquirindo uma inteligência emocional maior. Apostava nas bets, né? Em jogos, em esportes, e futebol, basquete, vôlei, tênis. Qualquer campeonato que tivesse, até corridas de cachorro eu já apostei. Para um jogador compulsivo, nunca vai existir ganhos, porque ele sempre, o que ele ganha, ele torna a apostar novamente. Ele só para de apostar quando ele perde o último centavo. Passei a observar que eu tenho uma vida fora desse mundo. Eu passei a dar mais valor à minha família, mais valor ao meu trabalho, mais valor ao suor do meu trabalho. E tudo isso agora tem mais valor para mim, né? Pois é, pessoal, situação complicada, por isso que a gente traz esse tema para debate aqui no nosso ITN. É preciso, claro, que aí os meios políticos, como eu falei anteriormente, vejam como é que está sendo feita a propaganda desse tipo de aposta, de todas essas bets que a gente vê espalhadas pela cidade, inclusive, né? Então é preciso todo mundo tomar muito cuidado. Se você tem alguém aí na sua família, você percebe que está numa situação aí muito vidrada nesse tipo de aposta, é claro, necessário buscar ajuda, dialogar sobre isso para evitar chegar nessa situação, perder patrimônio também. Então a gente com certeza vai voltar nesse tema outras vezes aqui no ITN para, claro, conscientizar o máximo de pessoas.